Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma live com uma convidada super especial. Hoje a gente vai falar então de sexualidade e cirurgia bariátrica, né? Vamos lá, bem-vindas. E aí, Bel, tudo bem? Esse assunto é sempre muito esperado, muito pedido, né? Hoje eu vou trazer uma convidada super especial, que é a doutora Renata. Ela é ginecologista e especialista em sexualidade, né? Então é difícil a gente ter uma médica sexóloga, então ela vai poder tirar muitas dúvidas aí que a gente tem tido, as perguntas que vêm chegado a respeito de libido, se melhora, se piora, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, vamos ver se a Renata já tá aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Luiz. Oi, Ana. A Renata já tá por aí. Olá, boa noite, Oi, boa Renata. Tudo noite, tudo bom, bem? Helena? Muito Tudo obrigada jóia. pela sua presença aqui. Pessoal, para Eu quem que não conhece agradeço. ainda, doutora Renata, sexóloga, ginecologista, e vai aqui falar pra gente tirar todas as dúvidas a respeito aí de sexualidade relacionada à bariátrica. Não é isso, Renata? Isso. Ótimas Se perguntas das suas apresenta aí um seguidoras. pouquinho para o pessoal, por favor. Então, eu sou ginecologista e tenho formação em sexualidade. Eu fiz minha formação lá na USP e venho trabalhando aí desde 2012, quando eu concluí minha pós-graduação, em sexualidade, que é o que eu amo fazer, adoro falar sobre isso, estou à disposição para responder todas as perguntas. Maravilha, Renata. Você atende aonde? Eu atendo no Lúcio Costa, na clínica INCB, e atendo na Clínica Saúde da Mulher, no Centro Clínico Sudoeste. E também sou funcionário do Ah, que Tribunal de legal. Justiça. No Eu tribunal até aí é já mais atendi lá na ginecologia. clínica da. Aham, lá na Saúde da Mulher. Você é daqui de Brasília, a Ah, gente só se conheceu online, né? Que pois legal. é, exatamente. Bom demais. Muito bom. É. Pessoal, eu fiz uma pesquisa, Renata, não sei se você viu nos stories, Uhum, perguntando para o pessoal assim uma estatística mais ou menos de como elas estavam, né? Então uhum, eu vi que mais ou menos 2/3 das meninas que fizeram perguntas são casadas, né? certo. E mais ou menos 1/3 é solteira. Uhum, Mais ou menos 2/3 relatou queda da libido depois da cirurgia. Quer dizer, tem uma uhum, baixa libido depois da cirurgia e não que caiu depois. Mas o uhum, interessante é que das que relataram que não são operadas ainda, a estatística foi a mesma. Mais ou menos 2/3 relatou uma baixa libido, mesmo antes uhum, da cirurgia, né? uhum. Tá travando, Exato. Zil? Talvez seja sua internet. Aqui para mim tá bom. Para você tá bom, Renata? Tá tudo jóia. Ótimo. Então, Então, me fala um pouquinho dessa estatística em relação aí à população não bariátrica. O que você acha disso? isso, olha, até sugiro, antes da gente entrar propriamente no assunto das repercussões da obesidade e da bariátrica, da gente falar um pouco do Hum, ciclo da mulher, para a gente entender primeiro como a mulher ótimo. funciona. É diferente do homem, é diferente mulheres em relacionamentos novos de mulheres em relacionamentos antigos. Então é importante saber essa diferença para que as pessoas não tenham expectativas irreais, né? Às vezes a média é Isso. o desejo do marido, mas a mulher não é da mesma forma. Então acho que é importante a gente entrar primeiro falando disso. Ótimo. Então, Boa olha, colocação. então a primeira coisa é que mais ou menos na década de 70, eles definiram um ciclo de resposta sexual e acharam que homens e mulheres eram iguais. Então eles definiam as seguintes fases. Primeiro vinha o desejo. Depois vinha a excitação, eu vou falar de cada uma. Depois o orgasmo e depois a resolução. Então, o desejo é a vontade, é o pensamento. Só quem sabe é quem sente, porque ainda não tem nenhuma manifestação no corpo. O desejo é a vontade. Isso aí é o que o pessoal chama de libido? Essa Sim, vontade? exatamente, a libido.
E apesar de que a É o que elas libido é estão um dizendo que está termo, reduzida. é um termo, a libido pode ser usada para não só para sexualidade. Originalmente foi um termo usado para uma pulsão, até para o trabalho existe a libido, a vontade quando existe amor, prazer. Então é um termo mais amplo, mas ele acaba sendo usado mais para a sexualidade. E aí depois vem a Legal. excitação. A excitação na mulher é a lubrificação, ou seja, já tem as respostas corporais e no cérebro também. A palavra que mais define isso é tesão, quer dizer, mais do que um desejo. Já é um estado mais sexual de excitação. E no homem é a ereção. O correspondente a essa fase no homem é a ereção. E depois viria, se tudo correr bem, se ela for estimulada do jeito que ela precisa, o órgão principal genital do prazer é o clitóris, aí ela chegaria ao orgasmo. E depois vem a fase da resolução, que é a volta ao estado basal. Que nas mulheres não existe aquele chamado período refratário, porque o homem ele precisa de um tempo para se recuperar. E a mulher ela já pode ter outros orgasmos. Então, é claro que a mulher ela tem essa capacidade, eu digo que é um direito e não um dever. Porque chega muitas mulheres no consultório dizendo, meu marido me cobra esse orgasmo múltiplo que eu não consigo. Então, ninguém é obrigada a ter. Então, é muito importante trazer isso. Então, se achava que era tudo igual. Homens e mulheres respondiam desse jeito. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Aí, muito recente, em 2001, uma pesquisadora canadense falou, não, esse é o ciclo dos homens e das mulheres em relacionamentos novos. Mulheres em relacionamentos antigos não respondem assim. E como que seria o ciclo da mulher num relacionamento antigo? Então é assim, a mulher ela não entra no ato sexual pelo desejo sexual. Ela entra por uma série de razões Renata, não deixa eu sexuais. só perguntar para o pessoal que está assistindo. Meninas, respondam aí, vocês estão tendo relacionamentos mais novos, com menos aí de... Quantos anos que a gente começa a chamar de antigo, Renata? 10 anos? Não tem uma regra, mas digamos assim, é igual a paixão. Aquele encantamento inicial faz a mulher ter o desejo espontâneo. Mas quando ela entra naquela fase de eu já não estou tão apaixonada, já entra na fase da habituação, aí ela iria para o que eu vou explicar, que é o desejo responsivo. A mulher não tem mais aquela coisa de ver o homem e falar, ai, que vontade. Isso não acontece mais. É mais difícil. O mais usual e aí, é a mulher ter o desejo então, responsivo. Então, a mulher, ela entra no ato sexual por uma série de razões não sexuais, que é vontade de se sentir amada, vontade de se sentir desejada, que é muito importante na nossa cultura, até agradar o parceiro. Então, aumentar o vínculo afetivo. Então, uma série de razões não sexuais. Ela entra meio com preguiça, meio na dúvida. A mas Gil aí... falou assim, quando entra na fase da obrigação. Exato. Mas aí é importante a gente diferenciar esse ciclo da doença, da disfunção. Então, olha só, ela entra meio na dúvida, eu não sei se eu queria estar aqui, mas ela aceita os estímulos. Se não tiver nada atrapalhando, o que pode atrapalhar? Medo dos filhos acordarem, dor, né? Pensando nas contas, tem que acordar amanhã cedo. Se tiver esses fatores, pode bloquear. Ela não aceita os estímulos. Mas se tiver tudo bem, ela aceita os estímulos, começa a se sentir excitada e aí ela pensa, nossa, agora eu estou com desejo. Então, olha a diferença. O homem já começa a relação com desejo. A mulher, ela vai ter o desejo quando ela já está lá no meio do caminho. Aí, se ela for estimulada adequadamente, ela pode... O que é o adequadamente? Cada mulher é de um jeito. O órgão principal do prazer é o já clitóris. Tá falando aqui, você tá descrevendo ela totalmente, Tem um monte de gente se identificando aqui. Exatamente. Então, a mulher, depois de um relacionamento, ela é assim. Ela não é como o homem que tem aquele desejo espontâneo, ela responde. Então, ele procura, ela responde. Se tiver tudo bem, ela tem um orgasmo. Mas olha que interessante, a pesquisadora que criou esse ciclo, ela nem pôs o orgasmo no ciclo, porque ela diz que o orgasmo
para mulheres que não a que têm dificuldade, porque aí nós já estamos falando de uma disfunção. Mas o orgasmo não é o mais importante de uma relação para a mulher. O mais importante é a satisfação. Porque digamos que ela entrou, porque ela estava com, digamos, autoestima baixa, ela queria se sentir desejada. Ela queria que ele elogiasse, que ele falasse que ela é gostosa, enfim. Ela entrou com aquela expectativa. E às vezes ela teve o orgasmo, ele virou para o lado e dormiu, e ela saiu do ato sexual ainda se achando não desejável. Aquele ciclo não foi bom para ela, mesmo tendo orgasmo. Se ela entrou para melhorar o vínculo afetivo, o romance, e ele virou para o lado e dormiu, eles não conversaram depois, ela pode se sentir insatisfeita. E aí não valeu de nada ter o orgasmo. O importante para a mulher é, porque ela entrou no ciclo, foi satisfeito? A expectativa dela foi correspondida? Então esse é o principal. Uau. Agora, se a mulher chega no ato sexual, o desejo não vem no meio, ela se sente insatisfeita, ela fica com vontade o tempo todo de ir embora, ela nem quer responder, ela nem entra, aí é uma disfunção. A diferença é essa. Então a mulher normal é a que entra na dúvida, mas quando tá lá é bom. Porque se ela sai insatisfeita sempre, aí tem um problema. Então esse é o ponto principal, para as mulheres não acharem assim, eu não tenho mais o desejo que eu tinha no início do namoro, eu tô com um problema. Não, é normal. Eu não tenho o desejo do meu marido. Eu acho que essa definição, Renata, eu acho que essa definição muda tudo. Porque você vê que a maioria das mulheres tem um relacionamento longo, né? E talvez seja até uma coincidência, porque você vê, elas já falaram que já tinham essa diminuição da vontade antes. Então, você está me falando que faz parte do ciclo normal da mulher ter uma diminuição dessa vontade ao longo dos anos do relacionamento, não é isso? Exato. Queixas sexuais são muito comuns, porque nem todas as mulheres percebem essa dificuldade como algo normal. Então, se for perguntar para a população em geral, quanto por cento das mulheres têm queixas sexuais? Em torno de 40%. Agora, mulheres com sobrepeso e obesidade, esse percentual sobe para 60%, em alguns estudos até 90%. Nossa, então, aí já são outros fatores que podem, e vários, nós temos vários fatores. É muito difícil a gente dizer, do modo geral, nas doenças crônicas, o que é a doença e o que é, por exemplo, a depressão, o estresse, a ansiedade, as comorbidades que vêm junto. Mas o fato é que na obesidade o percentual é maior do que na população em geral. E outra coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho, Renata, é a questão do orgasmo. Porque é uma das queixas mais frequentes, né, nas mulheres. Você já começou a falar sobre isso, então, que a satisfação, né, e o ciclo completo não necessariamente está envolvendo o orgasmo. Mas da outra vez que a gente conversou com uma sexóloga, a Elizabeth, a gente fez uma pesquisa antes de ir para a live e mais ou menos metade das mulheres relatavam ou que nunca tinha tido orgasmo ou que não sabiam se tinham tido orgasmo. O que a gente também encarou como uma coisa assim, importante, né? Dela não se conhecer o suficiente, né, a ponto de não saber se o que ela estava sentindo era um orgasmo ou não. Sim, você pode falar pouquinho sobre isso? Posso. Então, é algo muito interessante porque o orgasmo ele não é o mais importante na relação da mulher que não tem dificuldade. Porque quando ela tem dificuldade, isso pode ser extremamente ansiogênico. Eu tenho pacientes que sofrem muito por não ter orgasmo, por ter dificuldade, por só conseguir ter sozinha. Mas os estudos mostram que, primeiro, o órgão principal do prazer genital é o clitóris. O clitóris é bem mais do que muitas mulheres pensam, tá? Às vezes naquelas fotos, deixa eu pegar aqui para você ver. Às vezes naquelas fotos, a gente só vê aquela pontinha aparecendo na vulva. Mas olha como o clitóris é complexo. Ele é uma estrutura muito mais complexa do que a gente pensa. Inclusive, há um questionamento hoje se o orgasmo vaginal é o clitóris sendo estimulado por dentro da vagina.
Então, essa é uma estrutura muito importante. Então, a primeira coisa é a mulher conhecer o corpo dela e saber como estimular o clitóris e poder orientar o parceiro como estimular. Porque os estudos mostram que para a mulher que nunca teve um orgasmo na vida, nada substitui o autoconhecimento. Eu sei que é um tabu na nossa sociedade, né? Eu sei que essa questão não é apenas médica, tem questões religiosas, morais envolvidas, mas eu tenho que informar que do ponto de vista médico, nada substitui o conhecimento do corpo. É claro que uma mulher que tinha orgasmos e parou de ter, aí não é um desconhecimento, pode ser a doença. Pode ser doenças psicológicas e pode ser doenças físicas. Mas para quem nunca teve, a principal orientação é conhecer o corpo, poder dizer para o seu parceiro como gosta e lembrar que de cada 10 mulheres, só 3 conseguem ter orgasmo sem tocar no clitóris. Esse é o órgão principal. Então tem mulheres que Mostra para as têm. meninas um pouquinho, Renata, aí o clitóris e mostra onde é cada parte para elas entenderem, Sim. porque sem a vulva e sem, né, a vagina aí fica um pouco difícil delas Olha, imaginarem, porque isso. essa região toda envolve a entrada da vagina. Ela tem uma relação com a uretra muito próxima. Inclusive a gente chama complexo, que envolve o clitóris, a uretra e a vagina. Tudo isso é um complexo e ele é estimulado, tá? Então aqui tem tecido erétil, como tem no corpo cavernoso do pênis. Essa aqui é a glande que o homem tem também, tem o prepúcio, que é aquela pelezinha. Essa é uma região muito sensível. Então ela tem 8.000 terminações nervosas. Então eu digo para as mulheres, os homens, eles têm o pênis que serve para urinar, para ter filhos e para ter prazer. A mulher tem um órgão só para ter prazer. Então, como que a gente vai ignorar um órgão que foi feito só para dar prazer? Então, é muito importante, porque algumas falam, eu não consigo ter orgasmo na penetração. Aí eu pergunto, mas você estimula o clitóris ao mesmo tempo durante a penetração? Pode ser ela com a mão dela, pode ser a mão do parceiro, pode ser o atrito no travesseiro, pode ser uma posição que favoreça o atrito. Tem posições que o corpo do homem, o pênis na hora que entra, estimula mais o clitóris. E às vezes, algumas usam um vibrador pequenininho que dá para encaixar no momento da relação. Então, tudo isso pode ser feito, tá? Não, digamos assim, a gente só deve tratar mulheres que têm dificuldade de orgasmo que estão insatisfeitas. Esse é um dado importante, porque algumas dizem, eu não tenho, mas eu não ligo de ter. Então, nós médicos não temos que intervir em quem não tem incômodo. Mas a partir do momento que a pessoa sofre, aí sim a gente pode fazer uma terapia e investir nisso. São poucas doenças. Por exemplo, mulheres jovens, quando elas não têm orgasmo e não têm nenhuma doença conhecida, geralmente são bloqueios psicológicos. Eu digo que o clitóris é o órgão mais importante do prazer genital, porque o órgão mais importante do prazer é o cérebro. É ele que manda em tudo. Exatamente. Ele que bloqueia e ele que permite. Aí justamente uma das perguntas foi essa, Renata, o que causa a diminuição então da libido, da vontade? Olha, são vários fatores. Então é muito bom que as perguntas vieram para todo lado. Por exemplo, colocaram na menopausa, no climatério. Então, um dos aspectos é que idade essa mulher tem. Mulheres jovens, dificilmente a causa é física, tá? São poucas doenças que causam alteração mesmo na libido na mulher jovem. Um dos exames importantes que eu já posso passar para todas, que muitos médicos não pedem, é a prolactina. Tá? Muitos pacientes vêm para mim sem esse hormônio. E a prolactina aumentada, que é aquele hormônio da amamentação, que não deveria estar aumentado numa mulher não amamentando, ele causa baixa de libido. E o tratamento é medicamentoso. E problemas de tireoide também. Problemas de tireoide também afetam a libido. Tá? Em mulher jovem, é muito polêmica a questão da testosterona.
As sociedades mais sérias não recomendam o uso de testosterona. É diferente da mulher na menopausa, no climatério, que aí sim, foi uma das perguntas, aí poderia ter a indicação do uso da testosterona. Então, mulher aqui, jovem é uma coisa, mulher mais velha é outra. Mulher mais menopausa, libido abaixo de 0, casamento está por um fio. Aí a Soraya perguntou aqui, na menopausa, o que acontece na menopausa que ela perdeu? Isso. A menopausa é um período crítico realmente para a libido, porque aí sim tem causas hormonais envolvidas. Então, a primeira pergunta que ela deve se fazer é, a libido dela piorou quando ela entrou na menopausa? Isso é muito importante, porque a gente vê no consultório algumas mulheres que é como se na menopausa ela criasse coragem para trazer a queixa. Antes disso ela fica com vergonha, do tipo, todas as minhas amigas estão transando muito, eu tenho vergonha de falar para o médico. Mas na menopausa, como todas as minhas amigas estão no mesmo barco, então eu vou falar. Então esse é um ponto importante. Entendi. Ela se perguntar, é uma queixa, que eu falo para as minhas pacientes, o hormônio vai te devolver a libido que você tinha antes da menopausa. Ela não vai resolver a libido da vida inteira. Então é importante perceber, começou na menopausa ou é uma coisa que eu nunca tive libido na vida e agora eu tive coragem de falar? Então esse é um aspecto importante. Se for da menopausa, tem os hormônios que podem ser usados. Então a gente pode começar com a terapia tradicional, quando a pessoa logicamente não tem nenhuma contraindicação, que é estrogênio e progesterona. A gente sabe que esses hormônios, eles não atuam direto na libido, mas eles resolvem, o estrogênio resolve uma coisa muito importante que muitas mulheres não se dão conta. E isso, para mim, é uma das informações, quando eu dou aula em congresso para ginecologistas, eu falo que isso é a coisa mais importante. A mulher, quando ela começa a ter dor na menopausa, ela perde a libido por causa da dor. Então, é fundamental que ela trate o ressecamento vaginal. Ninguém vai para a relação para ter dor. Então, se uma mulher aí está na menopausa e ela está tendo dor na relação, o tratamento é fácil. Mesmo que ela não queira usar hormônios sistêmicos, né, que vão para o sangue, comprimidos, cremes, ela pode usar hormônio local, que tem um efeito local. Então, a segurança é total. É tão seguro que até mulheres com câncer de mama podem usar. Renata, então, desculpa, eu tô super alérgica e aí a luz no meu olho, tô com um pouco de fotofobia, tá lacrimejando muito. Desculpa. Ok. Só que eu tô fazendo um monte de careta aqui, não é do que você tá falando, não. Beleza. Então, se a mulher não resolve com a terapia tradicional, depois de ter tratado o ressecamento, aí ela pode precisar de testosterona, que é o hormônio mais indicado para a libido. Mas tem uma coisa muito interessante sobre a testosterona. Mulheres obesas têm testosterona alta e muitas delas têm baixa de libido. Isso demonstra como o hormônio na mulher não é tudo. Porque muita gente acha, eu tenho baixa de libido, eu vou usar testosterona, tudo vai resolver. Tem que ver o problema psicológico, criação, relacionamento conjugal. Essa é a segunda pergunta que eu faço para as pacientes com baixa de libido. Como está seu relacionamento? Porque às vezes o problema não é sexual, é raiva do marido, foi a traição, é o ciúme excessivo, eu não confio nele. Então uma pergunta que eu faço às vezes para medir o grau de intimidade, da qualidade da relação afetiva é, você não tem vontade de ter relação, mas e beijar? E abraçar? É claro que uma mulher pode não querer beijar em casa com medo de virar sexo, mas ela não quer beijar em contexto nenhum? Até no shopping, lá não vai virar sexo. Então, tem carinho, tem toques, tem abraço, tem vontade de dormir abraçado? Isso é um parâmetro da qualidade do afeto. Porque onde não tem afeto, não tem vontade. Então a mulher que tem raiva... Gente, alguém aí tem medo de beijar porque vai virar sexo? Levanta a mão aí que eu quero saber se vocês têm. Essa daí, até eu identifiquei. Opa, às vezes, né? A tendência é essa. Às vezes
demora mais para voltar para casa, vai para a cama mais cedo, né? São alguns Olha, o mecanismos pessoal para rindo e fugir. levantando a mão, ó. Exatamente. Diz que às vezes até Muito vai bom. chamar o filho para ir para a cama e não é o filho que vai sozinho, é a mulher que põe o filho para escapar. Nossa Senhora. Uhum, Então, verdade, olha realmente só. são esses. Então, E aí, qual que é é a dizer, influência? o principal é Uma das perguntas é definir. qual. Se a falta de desejo é física, é por questões hormonais, é alguma doença ou é psicológico e conjugal. Então, ir primeiro no ginecologista fazer o exame, lembrá-lo de solicitar prolactina, porque é um que não pedem, e a prolactina, ela é o pior hormônio que tem para libido. A prova disso é mulheres amamentando. A vagina seca, prolactina é o hormônio do cuidado, da prole, não é para o sexo. Então, a mulher com prolactina alta fora desse contexto tem que ser tratada. Então, é um hormônio importante para elas sugerirem que o ginecologista peça, prolactina. E se tiver Aí, tudo a Ju tá normal, perguntando que se aí vai para as causas não hormonais, mais isso, psicológicas e de relacionamento, né? conjugais, A exato. Ju tá perguntando se anticoncepcional também diminui a libido. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando uma mulher chega no meu consultório e diz, eu estou com baixa de libido pelo anticoncepcional, o que eu falo para ela é assim, vamos fingir que não é o anticoncepcional. O que pode ser? Porque o problema é, algumas mulheres diminuem, mas é uma minoria. O problema é que muitos médicos até, a paciente chega, eu estou com baixa de libido, usa pílula, é por isso. E às vezes não é assim. Então, para ter certeza que queixas sexuais são muito comuns e o uso de anticoncepcional é comum, em algum momento isso vai se encontrar, em algum momento não vai ter nada a ver. Então, o teste ideal seria ficar sem usar pelo prazo de 6 meses. Isso seria o teste ideal para ter certeza que é o anticoncepcional. Eu sei que isso é difícil, mas é o único jeito de ter certeza. Claro que existem aí camisinha, DIU de cobre, tá? E, teoricamente, o que afetaria mais a libido seria o estrogênio. Então, tem métodos sem estrogênio, como Mirena. Então, é muito pessoal. E, infelizmente, não tem um exame para eu dizer essa mulher vai ter baixa de libido pelo anticoncepcional, essa não vai ter. A gente não tem como saber. E por que eu falo 6 meses? Porque em sexualidade o efeito placebo é imenso. Para você ter uma ideia, aquele estudo que lançou o Viagra para os homens, que os homens tinham problema de ereção. Eles usaram Viagra e alguns usaram a pílula de farinha, placebo. 22% dos homens que usaram pílula de farinha melhoraram a ereção. Então, em sexualidade, é muito sugestionável. Então, às vezes, a mulher que tem certeza que o anticoncepcional prejudica a libido dela e ela tira, a tendência é a libido melhorar. Pode melhorar até 3 meses, mas depois vai cair. Então, não adianta fazer o teste por pouco tempo. Teria que usar, o prazo ideal seriam em 6 meses. Outras medicações que podem piorar a libido também, Renata? Olha, pior. Então, é muito interessante dizer que os estudos mostram que a bariátrica melhora muito os parâmetros sexuais, muito. E o que pode prejudicar? Então, digamos assim, fez a bariátrica e a sexualidade piorou. Porque também é importante perceber, piorou ou não melhorou tanto? Porque às vezes melhorou, mas ela ainda não está satisfeita. Então, às vezes Ela as pessoas queria que melhorasse mais, ela depositava mais esperança e aí não melhorou o que ela queria, né? Exatamente. Eles fizeram um estudo de mulheres para ir para bariátrica e 34% já não estavam nem tendo mais vida sexual. Por cansaço, por falta de interesse, por falta de orgasmo, enfim. Então é importante perceber isso, porque é muito claro na literatura os benefícios da bariátrica. É muito claro. O que varia na literatura é quais daquelas fases melhoram. É o desejo? É o desejo e a lubrificação? É a excitação também?
É o orgasmo? É a satisfação? O que que melhora? Isso varia nos estudos. Se melhora tudo, alguns dizem melhora tudo menos o orgasmo, outro melhora tudo menos a lubrificação. A dor não melhora, mas piora. Eu não achei estudos e eu vi revisões sistemáticas, pegam um monte de estudo. Eu não vi pior. Agora tem alguns critérios para a gente pensar, não melhorou. O que que pode ser? O primeiro que eles falam que as mulheres não melhoram são aquelas que têm alterações do assoalho pélvico, aquelas mulheres que perdem urina, aquelas mulheres que têm o que a gente chama de lapso genital, que é aquilo que popularmente a gente chama bexiga baixa, útero baixo, porque aí sente como se fosse uma bola na vagina e aí sim atrapalha a relação. Então é muito importante perceber, eu fiz a bariátrica, mas eu estou perdendo urina ainda, porque às vezes ela precisa complementar algum tratamento para essa musculatura. A perda de urina é muito associada a problema sexual. As mulheres se constrangem muito por isso. Isso é uma causa muito significativa. A outra, depressão. E aí vem a sua pergunta, qual é o pior remédio que tem para libido? Antidepressivo. Não são todos, mas a lista dos ruins é grande. Mas tem alguns que não afetam. É claro que quando vem a paciente com baixa de libido usando uma medicação dessa, jamais interromper. Nem eu tiro. Eu mando uma cartinha para o psiquiatra para ele avaliar, para ver a possibilidade de diminuir a dose e associar outros que causam menos problema, menos problema para a sexualidade. Mas jamais o paciente pode parar por conta própria uma medicação desse tipo sem conversar com o médico. Mas é um alerta. Se a libido está muito ruim depois da bariátrica, veja, é a depressão, é o remédio antidepressivo, que são as comorbidades, tem diabetes, tem hipertensão, porque isso afeta. Né? Claro que a autoimagem corporal, a autoestima, isso é muito importante, né? Houve uma pergunta relacionada às cirurgias, né, às cicatrizes. Então, essa é uma questão importante, porque é muito difícil, às vezes, quando a gente faz terapia sexual, quando a paciente tem um pensamento muito fixo no próprio corpo, no sentido, eu não me permito ter prazer, porque o único pensamento que vem é, eu não estou satisfeita com o meu corpo. Isso atrapalha muito a sexualidade, né? Então, às vezes, quando é possível modificar, por isso que algumas pessoas fazem cirurgias plásticas, muitas sentem muita satisfação depois. Mas quando não é possível, é preciso trabalhar essa aceitação. É claro que sozinha muita gente não dá conta, mas às vezes é a hora de buscar um tratamento psicoterápico para trabalhar essa aceitação do corpo, né? Que é muito particular. Então, às vezes, uma mulher pode perder pouco e tá com a autoestima muito alta, e uma que perdeu muito, a autoestima tá baixa. Isso aí depende até da sua imagem, do que os outros veem. É mais aqui. Qual é a expectativa, né? Então, se isso for uma coisa que empaca muito a sexualidade, vale a pena buscar um tratamento psicoterápico. E se for uma relação estável, conversar com o parceiro, né? Isso é uma questão importante, porque às vezes algumas mulheres têm parceiros que elogiam muito, que dizem que é uma besteira ela se preocupar com isso, que para ele ela está muito desejável e a mulher não acredita, não aceita. Bate na tecla, ele fala isso para me agradar. Não, acreditem. Quando ele disser que tem desejo, que acredita, não tem porquê ficar, né, sofrendo por essa questão. Mas se for uma questão importante, é bom buscar um tratamento psicoterápico. A Cíntia está perguntando qual profissional procurar. Nesse caso, psicólogo, né, Renata? Na verdade, o que acontece é quando um paciente vem para mim, eu sou sexóloga, eu trio qual é o problema principal. Tem casos que eu encaminho para terapia conjugal, tem casos que eu encaminho para terapia individual e tem casos que se adequam à minha terapia sexual. Então, como que eu diferencio? Então, a terapia sexual são para pessoas que têm problemas sexuais. Então, por exemplo, às vezes chegam no meu consultório casais assim, um amor só, de mão dada, super carinhosos um com o outro e que têm problemas sexuais.
Então ali o problema não é o afeto. Eles se amam, dizem, não, não, nosso casamento é maravilhoso, mas não tem vontade de ter sexo, ou a mulher ou o homem. Então, nesse caso, é um problema sexual. Agora, quando existem conflitos conjugais, a mulher chega no consultório dizendo, eu não tenho desejo, mas a gente briga o dia inteiro, ele é muito ciumento, eu não queria mais estar nesse casamento, mas eu não tenho coragem de separar porque eu sou dependente economicamente ou por questões religiosas, aí não é uma terapia sexual. Tem que trabalhar a relação, tá? Mesmo que esse homem pressione essa mulher a buscar ajuda, não adianta a gente dar, não tem como dar desejo para uma mulher que não admira o parceiro e tem mágoa. Tem que trabalhar a mágoa em primeiro lugar. E se ela tem questões, por exemplo, pacientes que chegam às vezes no meu consultório que sofreram abuso, que têm traumas, que têm sofrimento muito profundo. Tem casos que não dá nem para ir para terapia de casal, nem sexual. Elas têm que trabalhar seus traumas em primeiro lugar, né? Porque uma coisa é a pessoa ser indiferente ao sexo, outra coisa é o sexo causar um sofrimento profundo por causa de abusos. Isso é trauma, que é muito isso comum, tem que ser tratado. Exatamente. Eu tenho muitas pacientes que sofreram abuso, mas felizmente elas vêm já depois de um processo psicoterápico. Elas já vêm preparadas para uma terapia sexual. Quando nunca trabalhou essas questões, normalmente a gente tem que encaminhar antes para trabalhar. Porque senão não dá para melhorar sem trabalhar essas questões. Muito bom fazer essa diferenciação mesmo. E aí, Renata, outra pergunta assim, bem comum foi assim, se tem algum remédio, né, para melhorar essa libido? Na verdade, como eu disse, a sexualidade da mulher é muito complexa. Os dois remédios que um acabou de ser lançado nos Estados Unidos é uma injeção, que a mulher se injeta 40 minutos antes da relação, na barriga. Então é algo bem diferente. E o outro é um remédio de tomar todo dia. Os resultados foram bem frustrantes com esse que eu acho que ele nem vai vir para o Brasil. Então é importante pensar no climatério, na menopausa, tem muita coisa para fazer de remédio. Mas antes disso, como a maioria dos problemas são psicológicos e conjugais, é difícil que um remédio faça isso, tá? E algumas mulheres estão usando, jovens estão usando, sem indicação, segundo as sociedades mais sérias, testosterona. E isso acaba vindo com efeitos colaterais. Algumas chegam para mim já tendo usado anabolizantes com clitóris aumentado, com a voz mudada, né? Hoje em dia está muito comum essa prática em academias e isso tem consequências, né? Do ponto de vista médico da sexualidade, não teria indicação de mulheres jovens usarem testosterona, exceto se é uma mulher jovem que tirou os ovários, que aí é outra situação, né, que acontece às vezes por alguma doença, né, ela tem que tirar os ovários e aí sim ela tem indicação de fazer reposição. E aí é fortemente indicado, não é nenhuma opção, é um tratamento. Certo. Bom, então, no caso específico da bariátrica, o que influencia mais a libido? Por que umas aumentam, outras diminuem? Olha, do modo geral, nos estudos mostram que há uma melhora, tá? E não é por questão hormonal, porque a testosterona até cai depois da bariátrica, tá? Existe um aumento de testosterona com a obesidade, com síndrome de ovário policístico, então não é por questão hormonal. Então, normalmente, o que acontece? Pela diminuição do peso, pela melhora da autoestima, pela melhora da imagem corporal, algumas vezes melhora da relação afetiva, mas essa é uma questão interessante. Um preditor importante é a qualidade da relação afetiva. Então, uma mulher que tem um relacionamento, um casamento que já está ruim antes da bariátrica, a chance de piorar existe, porque às vezes esses conflitos podem até aumentar. Verdade. Ainda mais se for ciúmes, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente vê que tem casamentos que depois se desfazem quando há essa mudança
E não é só a bariátrica, às vezes é a gravidez, às vezes é a entrada na menopausa, às vezes são doenças, mulheres com câncer, enfim, quando há uma mudança significativa na vida, às vezes as relações podem não... Deu uma travadinha. Nossa, gente, hoje eu tô ruim nessa gripe. Deu uma travadinha. Renata, você repete essa última parte, por favor? Uhum. Então, quando depois da bariátrica se piorou, ela deve se perguntar como era a minha sexualidade antes. Realmente piorou ou ainda não está no melhor? Esse é o primeiro ponto. Qual é a minha dificuldade? É desejo? É dor? Se for dor, existem lubrificantes, existem hidratantes vaginais. Esse tipo de medicação não tem problema, tá? Tem mulheres que se sentem melhor. Agora teve uma que disse que travou. Tenho 5 meses de operada e ainda não consegui fazer amor com meu marido. Me trava e não rola. Então é muito importante perceber o que é esse travar. É o medo? Você já tentou ter relação e doeu? Ou você não teve nem a coragem de chegar lá? A bariátrica, ela não afeta nada da vagina, da musculatura. Então não teria motivo para ter dor. Agora, o medo da dor causa dor. Porque se você fica tensa, a musculatura vai contrair. Trava, né? Trava. Então você pode ter dor pelo medo da dor. Então, a retomada dessa intimidade aos poucos, toques no corpo, lembrar que sexualidade não é só penetração. E aos poucos, com lubrificante e retomando a vida sexual. E se não houver melhora, aí buscar ajuda, tá? Não deixar isso se perpetuar. Às vezes chega no consultório pacientes 3 anos sem ter relação, 5 anos. Então não precisa passar por isso. É importante buscar ajuda. Exatamente. Nossa, Renata, eu tô ficando bem ruim dessa minha alergia aqui. Então, o pessoal tá muito perguntando da maca peruana. Você tem algum... a Fernanda aqui, tô com rinite alérgica muito forte. A maca peruana tem algum efeito, alguma melhora? Não, na verdade o problema dessas medicações é que elas têm pouquíssimos estudos. Estudos bem feitos com medicações tem que juntar uma população muito grande. Você tem que pegar um grupo grande de pacientes e usar, e o outro grupo grande usar placebo. Ainda mais, como eu falei, que o efeito placebo é muito grande. Então, a gente não tem uma conclusão para maca peruana, patríbulos. Infelizmente, esses fitoterápicos não tem estudos com uma população grande para ser conclusivo. Tá? Então, a gente acaba não indicando porque não tem comprovação. E é claro que a gente sabe que medicamentos que a indústria farmacêutica tem interesse, esses estudos, eles saem porque tem muito dinheiro envolvido. E às vezes nesse tipo de medicação não tem. Então eu não tenho como dizer, eu nunca passei maca peruana, eu vejo às vezes muitos, principalmente urologistas, passando em fórmulas, mas não tem como dizer que teria uma comprovação. E a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas têm tanta vergonha de trazer a queixa sexual, tanta dificuldade, que às vezes ela vai ao ginecologista, criou coragem, aí o médico passa isso, às vezes não resolve, mas ela não tem coragem de voltar e dizer, olha, o remédio que você passou não resolveu. Às vezes para ela o pensamento é, nossa, o meu problema é tão sério que não resolveu nem com remédio. Então esse é o lado ruim da gente passar um remédio sem comprovação. Então, muitas vezes, o que vale mais é investir na relação, é investir, é o autoconhecimento, é se estimular, literatura pode ajudar. Então, é interessante que algumas pacientes, até com séries, algumas vendo Outlander, que é uma série, disseram que aumentou muito o desejo, outras lendo 50 Tons de Cinza. Tem aquelas que dizem que o desejo melhorou quando o marido passou a dar banho no filho. Então é muito pessoal. O que aumenta o seu desejo? Agora é muito importante pensar os aspectos que pioram. Cansaço, não ter um sono adequado, atividade física melhora demais, dieta equilibrada melhora. Então a sexualidade também é impactada por essas questões, hábitos de vida. E contar com uma rede de apoio. Tem mães aí
muito cansadas, que não vão ter ânimo para o ato sexual, e é muito bom contar com uma rede de apoio. Eu já tive paciente que falou assim, olha, eu segui o seu conselho de arrumar uma diarista e a minha libido melhorou muito. Tá? Claro que tem pessoas que não têm condição, mas tem pessoas que têm condição e às vezes querem guardar tudo para si. Não, eu resolvo tudo. E acabam se sobrecarregando. Teve uma pergunta de candidíase. Teve uma pergunta de candidíase, né? Perguntando se é normal termos mais incidência de fungo, dor na relação. De fungo. Então é muito importante passar por uma avaliação, porque candidíase dá dor na relação, mas ela é tratável com medicação. E é uma infecção muito comum. 75% das mulheres vão ter candidíase em algum momento da vida, mas 5% dessas ficam tendo direto. A candidíase recorrente, ela é muito mais difícil de ser tratada e às vezes exige exames mais elaborados, como uma cultura, saber que tipo de cândida, qual o remédio que mais pega aquela cândida e hábitos também. Né? Tem mulheres que têm cândida por alterações da flora intestinal, né? Às vezes a constipação. Então, a cândida de repetição é algo mais complexo que às vezes exige umas mudanças de hábito. Não ficar muito com biquíni molhado, calça apertada, abafada. Então eu sugiro dormir sem calcinha para ventilar. Então às vezes alguns hábitos, o doce está relacionado à candidíase também, então cuidado com o excesso de açúcar. Então algumas mudanças, mas sempre tratar, porque se não trata a candidíase e fica tendo relação com dor, aí depois afeta a libido e às vezes vem outras doenças decorrentes dessa dor, como o vaginismo, que é a musculatura fechar involuntariamente, como às vezes o medo da dor. Então, teve dor, busque ajuda, não pode ficar tendo relação com dor. Ótimo. A Zil está perguntando aqui sobre lubrificação pós-bar. O que você recomenda para melhorar a lubrificação? Nós temos, olha, se é uma mulher jovem, assim, não está no climatério, porque se ela estiver no climatério, aí ela precisa de creme de hormônio mesmo que ela não queira usar hormônio no corpo, sistêmico, tem cremes de hormônio local, mas se não é o caso, pode usar lubrificantes, aí tem várias marcas. As fisioterapeutas têm passado muito óleo de coco, então algumas preferem óleo de coco, outras preferem o da farmácia, KY, Camed, tem várias marcas. E existem também hidratantes vaginais. Eles não são remédios. Do mesmo jeito que hidrata a pele, tem vários na farmácia hidratantes vaginais que usa sem receita. Às vezes alguns saem de linha, gente, e também não é bom ficar indicando as marcas, mas é fácil de comprar na farmácia um hidratante vaginal e a maioria deles o uso é 2 em 2 ou 3 em 3 dias. Eles fazem uma camada na vagina que muitas pacientes referem que melhoram muito. Agora, se não melhorar, buscar ajuda. Pode ser que seu caso seja de fisioterapia, do assoalho pélvico, a musculatura está muito tensa. Né? Às vezes, quem tem muita relação com dor, a musculatura acaba contraindo reflexamente para proteger a mulher da dor. Então, é muito importante avaliar como é que está essa musculatura. E eu já vi pacientes que têm dor, a musculatura tensa, e nem sabiam que tinham um problema. Uma vez eu fui fazer um exame de uma paciente, ela quebrou o espéculo com a força da vagina. Era tão forte a musculatura. E eu perguntei, mas você não tem dor na relação? Ela falou, não. Aí eu falei, mandei ela para fisioterapia, ela fez as sessões, quando ela voltou, ela disse assim, eu achei. Tratamentos com hormônio engordam? Estão perguntando. Olha, não é esperado, mas é muito pessoal. Pode engordar, mas não é a regra. A regra é não engordar, tá? Mas é muito pessoal, tá? Mas é muito difícil. Eu tenho várias pacientes usando hormônio que estão muito satisfeitas e esse não é uma queixa frequente. Mas é claro que existe aquele componente individual, como também tem nas pílulas anticoncepcionais, né? Às vezes até com DIU, eu já tive paciente que
ela ganhou, que era a retenção de líquido, 8 quilos com Dilmirena. Mas não é a regra. Ela foi um caso individual. E ela tirou o Mirena, ela esvaziou aqueles 8 quilos. Então, realmente era uma retenção de muito líquido. Então, existe um componente individual, mas não é esperado. Testosterona faz cabelo cair só se fosse em altas doses. Normalmente, o que a gente prescreve em terapia hormonal, não. Mas se for essas doses de anabolizantes, pode ter essa relação, sim, de causar. Eu Irritação não sei vaginal como... pode ser por secura? Pode ser. A dor, irritação, pode, na fase do climatério. E às vezes tem anticoncepcionais que também causam um ressecamento vaginal. Às vezes uns anticoncepcionais com muita baixa dose, eles são ruins para a sexualidade. Tá? Então, mas eu já quase não estou vendo mulheres usando essas pílulas muito baixa dose. Mas existe uma relação com ressecamento. Então, ela deve ser trocada, às vezes, por uma um pouquinho mais forte ou para um outro método. Eu não sei se a minha imagem está ruim, porque eu não sei como ajustar. Será que Eu é acho limpando? que é da internet, não é do foco, não. Eu acho que a internet pode estar um pouquinho fraca, falhando, e aí fica assim, o foco um pouquinho pior. Mas não preocupa não, a gente preocupa que é com o conteúdo, e o conteúdo está muito bom. Ah, A que gente está bom. até já acabando o tempo, Renata. Eu queria só assim para a gente fazer um fechamento, que você desse então o que você considera assim, as 3 dicas principais para melhorar essa sexualidade da mulher, antes da bariátrica, depois da bariátrica, né? Mas assim, de maneira geral, 3 dicas que elas possam já colocar em prática, né? Para a gente ver se já tem uma melhora aí substancial. Olha, o primeiro é conhecer o próprio corpo. Isso é muito importante, tá? Entrar em contato com o seu corpo e colocar para o seu parceiro o que gosta, o que não gosta. A segunda dica é que muitos homens, quando a mulher não tem desejo, eles sentem rejeitados. Então é muito importante dizer: hoje eu não quero ter sexo, mas eu quero um abraço, eu quero um beijo, porque eles se sentem não amados. É a fala deles no consultório. Se ela não me procura, ela não me ama mais. Eu vou dizer para ele o ciclo da mulher, que elas não procuram mesmo, que elas esperam ser procuradas. Então esse é um aspecto muito importante. E assim, se com essas medidas todas, uso de lubrificantes, o sono adequado, tá? Atividade física, se nada melhorar, aí sim buscar ajuda. É o que eu recomendaria. Para algumas mulheres, literatura erótica ajuda muito, ajuda a ter fantasias, a se imaginar, a criar um mundo de fantasia que vai estimular a sexualidade. Para algumas isso é muito bom. Literatura erótica pode ajudar algumas mulheres. Alguns filmes, algumas séries, o que você puder fazer para se ajudar. Se pergunte: o que está acontecendo? É falha de comunicação? É eu não conhecer meu corpo? E assim buscar a melhor saída. Tá bom, Renata, muito obrigada. Amei a Foi um live. As minhas estão prazer. pedindo para deixar salva aí. Na verdade, ela vai Ótimo. ficar essas 24 horas lá aqui no Insta, tá bom? Ela fica só no E seu ou vamos. fica no meu? Fica no meu também ou Eu só no acho que seu? ela Como é? fica só aqui. Eu acho que ela fica só Tá. aqui. Se a gente conseguir baixar a Cris, a Cris Moura aí, ó, que tá falando, Aham. ela geralmente consegue baixar essas lives que a gente faz assim dupla, porque o próprio Instagram não dá a oportunidade de salvar quando a gente faz assim. Mas Ah, vamos ver, seria se eu ótimo. conseguir eu te mando, tá? Tá Pessoal, quem ótimo. gostou da live, então, compartilha, porque essa live, então, em princípio, vai ficar 24 horas aqui no ar, tá bom? Tá Mas, ótimo. Renata, você está sempre convidada, sempre que você Oh, quiser voltar aqui, obrigada. as portas estão abertas, que foi É um muito prazer. bom, muito esclarecedor, Foi a primeira tá live da bom? minha vida. Nunca vou esquecer. Primeira a gente nunca esquece. Olha, que legal, que legal. Vai ser a primeira de várias, Se Deus porque quiser. esse tema que você aborda é muito importante, e como você falou, são muitas mulheres que, né, têm esse problema, e eu acho que a maioria das vezes é falta mesmo de informação, de vergonha, né? Então, é muito bom ter você aqui para dar essas informações Obrigada. de tanta qualidade para gente. Foi um prazer estar aqui, um prazer conhecê-la.
Vamos marcar um café, já que a gente está aqui tão pertinho, né? Tá ótimo, vamos sim. Gente, um beijo, boa noite, tá? Tudo de Continue bom. acompanhando aí que esse mês tem muitos conteúdos legais. Tudo de bom. Quem tiver dúvida aí, pode mandar que eu respondo, tá? Que aí a gente continua aí esse contato que a gente começou aqui. Boa noite, Tchau, obrigada. tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.